O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Nós ouvimos este evangelho, hoje narrado por Mateus, e que ele veio, segundo Marcos, no domingo passado, de ontem a 8 passados. E nós vemos que os 3 primeiros evangelhos são chamados evangelhos sinóticos, que eles têm um paralelo muito grande. São muitos os fatos que os 3 narraram. É claro que cada um a seu modo, no seu linguajar, como poderia dizer, no seu vocabulário. E é claro que nós sabemos que não existia como hoje, lugar que vai, ter uma gravação, ter uma filmagem, ter um repórter anotando, para depois ser transmitido nos meios de comunicação, ou escrito nos livros e jornais. Então, os textos bíblicos foram escritos bem posterior à ressurreição e ascensão de Jesus. E muita coisa fica apenas na memória, na lembrança. E aquilo é de acordo com o que cada um foi lembrando ou ouvindo daqueles que viram para ser transmitido. E certamente Mateus foi um dos apóstolos que se tornou evangelista. Marcos pode até ter conhecido Jesus, mas não conviveu como apóstolo de Jesus. E Marcos foi o primeiro a escrever o evangelho, foi uma inspiração para os outros 3. E o evangelho de Marcos, como no domingo, como disse, fala que quando Jesus foi solicitado pelo pai da menina, ela não estava morta ainda. Aí Mateus já fala que ela já tinha morrido. Marcos fala a idade, era 12 anos. E aí vem esse segundo episódio daquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Então nós podemos fazer esse paralelo do evangelho de hoje, é claro, também olhando Marcos. São 2 mulheres. Sabemos nós hoje que uma menina de 12 anos é uma criança. Mas para a época já era uma idade para se dar em casamento. Aí pela transformação física da mulher, ela já pode gerar filhos. E 12 anos também
Isso faz lembrar as 12 tribos de Israel, aquela caminhada do povo até chegar em Jesus. Então, 12 é um número simbólico na Bíblia também. Mas nós vemos duas questões de morte. De morte por quê? Aquela menina que antes, quando Jesus foi comunicado, estava doente, e agora em Mateus ela já estava até morta. Então, a morte, ela não poupa ninguém. E a mulher que estava com hemorragia há 12 anos, certamente também era sinal de morte. Porque se a mulher estava com hemorragia, não tinha condições de gerar filhos. E para o povo judeu, a mulher que não tivesse filhos, ela não podia gerar uma vida, é como se ela estivesse também não colaborando para a vida, era o sinal de morte. E é claro que, independente, nós hoje temos por aí também mulheres que não podem gerar por esse ou outros motivos, então são estéreis. Mas, se é uma hemorragia, ninguém quer ter doença nenhuma. A gente faz todos os tratamentos. Marcos fala que aquela mulher gastou muito dinheiro com os médicos e nada de ficar curada. O que Jesus faz? Ele devolve a vida àquela criança, àquela menina, quando o Evangelho de hoje fala que ele a tomou pela mão. E Marcos fala que Jesus pronuncia aquelas palavras, Talita cum, quer dizer, menina, levanta-te. E aquela mulher, quando pensa, se eu ao menos tocar na barra da sua veste, eu ficarei curada. O que isso representa para nós? Nós temos muitos pedidos a fazer a Deus. E como fazemos? E quantas coisas que nós pedimos, às vezes, a gente sabe que não vai alcançar, mas Deus pode fazer milagre. Mas quantos pedidos no dia a dia que nós pedimos e recebemos? Não vou dizer que não seja milagre, mas aquilo que é do dia a dia. Mas é necessário o quê? Uma palavra tão pequena. Não é só, mas é o básico. Ter fé. É pela fé que nós vemos que Abraão aceitou a missão de Deus de começar uma nova geração. Também é pela fé que todos os patriarcas, profetas receberam, fizeram aquela aliança com Deus. Quando Deus vem mantendo essa aliança, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Isso tudo pela fé. Aquele homem que vai pedir a cura, ou que não deixasse, ou que até ressuscitou a menina, mesmo que ele tendo sido avisado de que a menina estava morta, que não precisa incomodar mais Jesus, Jesus fala que é necessário ter fé. E aquela mulher que disse, ainda que eu toque apenas no seu manto, ou ao menos no seu manto, eu ficarei curada. Quer dizer, nem estava pedindo nada a Jesus. Jesus, é claro que ele sabia tudo, mas se fosse analisar no lado humano, ele nem sabia que aquela mulher tinha essa pretensão. Marcos fala que Jesus falou assim, alguém me tocou. Os discípulos falaram como que uma repreensão a Jesus. É tanto empurra, tanta gente aqui e fala que alguém me tocou, e todos queriam ficar, tocar, mas ele falou, sinto que saiu de mim uma graça. A graça foi a cura daquela mulher. Então isso é a fé. É claro que não basta ter fé. Eu disse que é o básico, mas não é tudo, porque precisa da nossa ação.
Se aquele pai não fosse atrás de Jesus, essa foi a ação. E mesmo ter insistido. E aquela mulher, se não fosse e não tocasse, poderia talvez não ter acontecido o milagre. E aí nós vemos todos os milagres. Como aquele cego. Sim, o que você quer? Eu quero ver. Quer dizer, ele não respondesse. Você está querendo uma coisa? Não. Então, eu quero ver, é o seu pedido. Como os leprosos que foram a Jesus. Então, quando nós quisermos alguma coisa, vamos pedir, vamos ter fé, mas vamos dar a nossa parcela de colaboração. Porque São Tiago fala, sempre repetir aqui, a fé sem obras é morta. Posso ficar o dia inteiro rezando. Que eu vou lá ao bom Jesus, eu tenho muita fé, e volta para casa e faço tudo errado. Não é essa fé que vai me salvar, não. Mas aquela fé unida à ação é que me ajuda. Não é aquela ação por desencargo de consciência de dar uma esmola para quem pede para ficar livre daquela pessoa. Não é isso. Mas quando eu faço coração, qualquer tipo de ajuda para uma pessoa. Até um sorriso para uma pessoa que está desiludida, que está com depressão, que está triste, que está chorosa. Até isso já vale como uma boa ação. Claro, não vou ficar, não, agora eu sair rindo para todo mundo feito palhaço. Não é isso. Mas é fazer uma boa ação para quem precisa. Convido a todos a ficar em pé. Vamos fazer um pouco a nossa prece, pedindo que nos ajude no dia a dia na nossa caminhada.